Olá, queridos, paz de Cristo a todos os alunos do nosso curso teológico. Quero louvar a Deus por sua vida, por mais uma aula. Estamos aqui dando continuidade às verdades dos evangelhos. Nós abordamos na aula passada sobre a manifestação de Cristo nos 4 evangelhos. Nós compreendemos na aula passada alguns pontos importantes do Evangelho de Mateus, os pontos mais cruciais, melhor dizendo, e dentre essas verdades nós entendemos que Jesus ele se manifesta de maneiras diferentes com o mesmo propósito. E hoje nós estaremos ingressando no Evangelho de Marcos, conhecido como o menor evangelho, não só o menor, porém também um dos evangelhos mais detalhistas, ok? Então pegue sua Bíblia, pegue o seu livro, suas anotações, seu caderno e vamos ingressar neste estudo maravilhoso. Antes, vamos estar orando, glorificando a Deus e pedindo para que nesta aula Ele possa nos capacitar a absorver total entendimento acerca das tuas santas escrituras, ok? Feche os teus olhos e que Cristo possa expandir a sua mente. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te louvar por esta oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez. Sabemos que fomos alcançados por Tua graça, alcançados por Tua benevolência, e dado a isso, nós queremos fazer bom uso da mesma. Sendo assim, o melhor uso que nós podemos fazer dela é compreendendo da Tua palavra. Assim nós entendemos da Tua graça, entendemos da Tua misericórdia e entendemos do plano de salvação. Senhor, pedimos que a Tua palavra, que era uma semente, ela agora seja germinada, plantada em nossa região mental, em nossa região espiritual, para que esta possa crescer, frutificar e glorificar o Teu nome com os frutos comportamentais. É o que nós pedimos e desde já te louvamos em nome de Jesus. Queridos, vamos lá. Estou gravando essa aula no horário de 4 horas da manhã, para que venha ficar mais fácil, mais audível aos alunos, ok? Como eu sempre digo, aqui é um pouco complicado em questão de barulho de veículos, moramos em um lugar muito movimentado, mas creio que este horário não irá atrapalhar. Alguns pontos pode acontecer isso, tá? Mas eu creio que este horário não irá atrapalhar. Então você pegue aí o seu livro, página de número 42. Volto a reforçar, eu não posso fazer a leitura completa do livro, tá? Isso se torna impossível. O termo impossível é apenas pejorativo, mas eu digo isto pelo ponto necessário aqui que nós precisamos fazer um resumo dos pontos mais cruciais, dos pontos mais importantes, para que possamos aprofundar. Se eu pegar para ler o livro por completo nessa videoaula, a aula ficará longa, cansativa, mecânica e você não vai absorver nada. Então, o meu intuito aqui não é apenas fazer a leitura do livro, é fazer um resumo e nós aprofundarmos nas vertentes apresentadas, ok? E até mesmo indo mais a fundo daquilo que não está sendo apresentado através deste livro. Eu já comentei com alguns irmãos, este livro nos dá de fato a possibilidade de conhecermos profundamente as palavras de Cristo, as obras de Cristo, as obras dos apóstolos e do Espírito Santo. Todavia, nós não podemos apenas se ater ao livro, precisamos ingressar mais fundo para conhecermos as riquezas insondáveis de Cristo. Então, página de número 42, o Evangelho segundo escreveu Marcos. Em Marcos, nós temos a oportunidade de estudarmos o menor dos evangelhos. Todavia, apesar de ser o menor, Marcos é ponderado, é considerado entre grandes historiadores bíblicos, grandes comentaristas, grandes teólogos, pelo ponto que Marcos é o mais detalhista dentre
todos aqueles que escreveram cada um dos seus evangelhos. Marcos não só apenas mais detalhista como os demais outros, mais do que os demais outros, porém, Marcos também dá uma ênfase melhor a alguns pontos importantes no ministério de Jesus, ok? Então, nós vamos compreender melhor o Evangelho de Marcos partindo do princípio que eu só posso compreender o Evangelho de Marcos com mais clareza quando eu entendo a biografia de Marcos. O que é biografia? Biografia é uma história de alguém, ok? Então nós vamos compreender primeiro a história de Marcos, a relação de Marcos com as pessoas à sua volta, com os discípulos, com as demais pessoas da sociedade, e partindo deste ponto iremos ingressar no Evangelho de Marcos de uma maneira de fato profunda. Então, para nós solucionarmos algumas confusões que há nas interpretações do Evangelho de Marcos, é necessário desvendarmos um pouco dos fatores biográficos de sua vida. Então, se eu entendo a biografia de Marcos, eu soluciono as confusões de interpretação que há em alguns pontos deste Evangelho. Vamos lá? O primeiro ponto é o Marcos, aqui relatado como o escritor do Evangelho que leva o seu nome, é o mesmo Marcos, citado em Atos e nas epístolas de Paulo como primo de Barnabé. Lembrando que essa expressão primo de Barnabé aparece na Bíblia Ara, tá? Almeida Revista Corrigida. E nós precisamos compreender que este ponto aqui, aparecendo como primo, também há outros textos bíblicos que apontam que ele não era primo, mas era sobrinho. Porém, a grosso modo, acredita-se que, de fato, Marcos ele era primo de Barnabé e não sobrinho. Todavia, não fere uma ordem doutrinária, não fere uma ordem teológica você dizer que era primo. Outras pessoas falam que era sobrinho. Isso não fere, não se torna heresia, pois não quebra nenhum tipo de princípio doutrinário. Eu sempre abordo aqui para os alunos que heresia é quando fere-se um termo doutrinário, um dogma cristão, ok? Um ensinamento principal de Cristo. Aí sim se torna heresia. Às vezes uma má interpretação, ela não se torna heresia se ela não ferir um princípio bíblico. Um homem chamado Papias alegava que Marcos não havia ouvido nem seguido a Cristo. Porém, essa ideia não ganha credibilidade pelo fato de Marcos ser citado em 9 referências bíblicas no Novo Testamento, entre citações de Lucas, no caso o médico amado em Atos dos Apóstolos, diversas referências do apóstolo Paulo em suas epístolas, a referência de Pedro a respeito de Marcos na sua primeira carta. Então você percebe que há fatores que apontam que de fato Marcos serviu e seguiu a Cristo de perto, teve um contato direto com o ministério de Cristo. Aí a pergunta que nos fica é como Marcos teve o acesso ao ministério de Cristo? E quando você compreende como ele teve este acesso, você passa a compreender melhor alguns pontos muito importantes no Evangelho de Marcos. Há um texto, eu fiz uma citação na aula passada, no texto de Marcos capítulo 14, versos 51 e 52, do jovem envolto em um lençol. Este jovem que está envolto em um lençol, ele tem um contato com Cristo, Cristo dá uma palavra para ele se retira, ele foge, e o texto parece que dá uma alusão de perseguição, que os soldados romanos estão ali próximos, e este jovem fugindo, ele deixa o seu lençol, e o texto posteriormente diz que este jovem estava nu. O ponto mais crucial aqui dizer que a nudez aqui apresentada é apenas sim as partes das vestes de cima, tá? Não por completo. Porém, algumas pessoas interpretam que de fato ele estava nu. Então, há pontos culturais que dizem que este jovem aqui é o evangelista futuro,
evangelista Marcos. Tá? É uma cultura proeminente apontando que este jovem que foge de Jesus em Marcos capítulo 14, se você conseguir fazer uma leitura, versos 51 e 52, aponta para Marcos. Por isso que ele faz o registro de forma tão detalhada como os outros não fizeram. Então isto pode ser um ponto forte deste jovem ser o futuro evangelista Marcos. A grosso modo, a linha de raciocínio acadêmico acredita que seja o próprio Marcos esse jovem, tendo em vista que não há confirmação histórica. Lembra que eu falei a afirmativa que se dá que este jovem possa ter sido o futuro evangelista Marcos, o auxiliar de Paulo, Barnabé, se dá de um fator cultural, tá? Não histórico. São coisas totalmente diferentes. Podemos ter a interpretação do capítulo de Atos, capítulo 12, verso de número 11. Vamos fazer a menção aqui de Atos, capítulo de número 12, versículo de número 11, para compreendermos o que está escrito. E Pedro, tornando a si, disse agora, sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Vamos lá. O que o apóstolo, o que o Lucas está fazendo a citação de um episódio que Pedro estava aprisionado? Ele se dirige, após sair da prisão, para a casa de uma mulher chamada Maria, tá? Lembrando, irmãos, que esta Maria não é Maria, mãe de Jesus, ok? Não é Maria, mãe de Jesus. Esta aqui é a mãe de João, que nós conhecemos como Marcos, de uma maneira mais proeminente. Senão nós podemos acabar fazendo a confusão. Olha como é necessário estudar o Evangelho de Marcos, porque nós podemos acabar fazendo a confusão que esta Maria é a Maria, mãe de Jesus, porque lá na cruz Jesus disse o quê? Mulher, eis aí o teu filho. Olhando para João diz, eis aí a tua mãe. Então aí a gente lê Maria e João pode ter a interpretação, olha, esta Maria é a mãe de Jesus e este João é o João, tá, que escreveu o Evangelho de João. Pelo contrário, tá, esta Maria aqui é uma outra mulher, uma outra personagem que teve amizade com Pedro, né, com o apóstolo Pedro, isso no período ainda do seu discipulado, Pedro ainda no período de discipulado, e este João é o evangelista Marcos, tá? O nome dele é João Marcos, conhecido mais como evangelista Marcos. Então, quando nós compreendemos que Marcos é este homem de Atos capítulo 12, verso de número 11 e 12, e que esta Maria é sua mãe, e que os discípulos se reuniam na casa de Marcos, nós entendemos que Marcos fazia uma função de suma importância na igreja de Jerusalém. Ok? A igreja de Jerusalém era um ponto forte dos encontros dos discípulos, das reuniões dos discípulos, dos apóstolos, tanto aqueles que estavam residindo na cidade, quanto aqueles que estavam chegando de uma viagem missionária. Ali eles se reuniam. Por que eles se reuniam ali? Pelo ponto proeminente onde a casa de Marcos estava. Marcos tinha uma boa classificação social. Ok? Por isso que isto pode apontar muito que o jovem do lençol seja Marcos, pois diz o texto de forma não muito clara que este jovem estava falando de uma categoria de finanças, de uma vida social estabilizada. Então, possa ser que realmente tenha sido o evangelista Marcos, o futuro evangelista Marcos. Página de número 43. Como eu já disse, nós somos bem resumidos aqui em nossas páginas para que possamos nos aprofundar. Tendo a ideia, irmãos, que o início da aula de cada livro sempre é uma introdução, ou seja, é uma aula introdutória. Então, uma aula introdutória é uma aula que nós vamos de forma mais vagarosa, interpretando ponto por ponto de forma mais crucial e mais clara, porque a introdução é o esqueleto do entendimento. Então, se você não tiver o esqueleto, você não tem o corpo do entendimento. É o esqueleto que sustenta o corpo.
Então nós precisamos montar um esqueleto, uma introdução bem perspicaz para que nós possamos ter a compreensão, e partindo desse esqueleto nós formamos o corpo da mensagem que Marcos quer passar. Outro ponto interessante, nós ponderamos na aula passada que cada evangelho manifesta um dos 4 seres viventes descrito em Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 10 por diante, verso de número 9 por diante. Nós abordamos que no Evangelho de Mateus, o homem ideal, a face de homem que é apresentada entre os 4 seres viventes lá em Ezequiel, ela é manifestada em Jesus Cristo como o padrão de homem ideal no Evangelho de Mateus. Qual é o padrão que Cristo é manifestado no Evangelho de Marcos? No Evangelho de Marcos, Cristo é manifestado como o leão, ok? Então, no Evangelho de Marcos, a apresentação de Cristo é como leão. Qual é a função aqui de apresentá-lo como leão, de manifestar Cristo como leão? É pelo ponto que o leão é o animal conhecido pela sua proeminência dentro da natureza. Ele é nominado como o rei da selva. Então, por essa cultura fortemente, do leão ser nominado como rei da selva, aquele que tem o poder sobre todos, aquele que governa sobre todos, aquele que não há um adversário que consiga vencer, claro, isto de forma categórica. Então apresenta Cristo com seu poderio, ok? Por isso que em Marcos, Cristo é apresentado como leão, aquele que tem a majestade, porque o leão apresenta a majestade, aquele que tem a força, porque o leão tem a força, aquele que possui e exerce autoridade acima de todos os animais, porque Cristo exerce uma autoridade acima de todos os homens, ok? Está com um nome, ele tem um nome acima de todo nome. Então vamos lá, página de número 43, a relação de Marcos com Barnabé e Paulo. Então nós vamos ponderar aqui essa relação biográfica de Marcos com Barnabé, seu primo, outros dizem sobrinho, seu tio, e Paulo. Por que isso se faz necessário? Porque se eu não compreender essas relações, eu tenho dificuldade de entender profundamente o Evangelho de Marcos. Então eu vou entender dessas relações, a partir dessas relações, nós vamos interpretar o Evangelho de Marcos de uma maneira coerente e correta. Então vamos lá. Quando Barnabé e Paulo voltaram de Jerusalém, para onde haviam levado socorro aos necessitados, e regressaram para Antioquia, trouxeram com eles João Marcos, como cooperador ou assistente, aquilo que nós nominamos hoje como obreiro auxiliar. Atos capítulo 12, verso de número 25. Auxiliar no texto aqui presente, no grego, dá a alusão de serviçal, aquele que age sobre ordens, e é provável que o trabalho de Marcos era administrativo, tendo responsabilidade na questão alimentar dos apóstolos que estavam ali nessa comissão de uma viagem missionária, tendo responsabilidade na questão de hospedagem, onde eles iriam se hospedar, na questão das ofertas que eles receberam. Por exemplo, o apóstolo Paulo recebeu uma oferta da igreja de Filipos quando estava preso. Então se fazia necessário, para que Paulo pudesse se dedicar à área do estudo, à área de apresentação de Cristo por meio da palavra de Deus, se fazia necessário um auxiliar. E Marcos era este auxiliar. Paulo não poderia ser o guardador administrativo da questão de hospedagem, viagem missionária, melhores rotas a prosseguir para chegar mais rápido ou para evitar algumas problemáticas no meio do caminho, porque isso tiraria de Paulo o tempo necessário para aprofundar-se nos pontos cruciais e nas escritas para certas igrejas de suas epístolas. Então, aqui nós podemos entender que se fazia necessário um auxílio para que Paulo desse continuidade ao seu ministério. Aí um ponto crucial que nós devemos entender aqui, que nem todos foram chamados para pregar, nem todos foram chamados para evangelizar, mas talvez, é isso que as pessoas precisam considerar. Aqui nós entendemos, olha como nós começamos a compreender melhor o Evangelho de Marcos. Aqui nós temos um entendimento que
Marcos, apesar de ainda não ter tido a oportunidade de escrever o Evangelho, ele já era auxiliar de alguém que ia escrever epístolas, tá? E o período em que Marcos escreve é findando proximamente o ministério do apóstolo Paulo. Então ele tem um contato com alguém que já escreve, mas ainda não escreve. Então eu preciso entender que às vezes o meu ministério não vai ser pregar, mas vai ser auxiliar na vida de alguém que prega. Às vezes o meu ministério não vai ser cantar, mas vai ser auxiliar a vida espiritual de alguém que cante. Às vezes o meu ministério não vai ser ponderar, entregar profecia, não vai ser dar um estudo bíblico, não vai ser dar uma palestra, mas vai ser auxiliando alguém, e isso não diminui a chamada, ok? Chamada em Deus não se diminui pelo tamanho do exercício, pelo contrário, chamada em Deus, ela se dá crescente quando eu faço com louvor, independente do chamado que Cristo estabeleceu sobre mim. Então essa era a responsabilidade de Marcos. Marcos era um auxiliar ministerial. Então, quando você entende que Marcos era um auxiliar ministerial, você compreende que o apóstolo Paulo se fazia necessário de ter pessoas o ajudando. Aí você entende, se o apóstolo Paulo necessitou de ajuda, quem dirá nós? Apesar das divergências de Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária por causa de Marcos, aí você vai encontrar isso em Atos capítulo de número 15, verso de número 36. Vamos lá? Atos capítulo de número 15, verso de número 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamando de Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então, aí você entende aquela expressão do apóstolo Paulo dizendo que Marcos, por amor ao mundo, o deixou. Vamos lá. Apesar de o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, marcou a sua geração, marca a nossa geração até hoje, mas tinha alguns problemas na personalidade do apóstolo Paulo, como de todos. O apóstolo Paulo era ser humano como nós. Então, a personalidade forte do apóstolo Paulo dificultava algumas relações, e disso ele dificultou a relação do apóstolo Paulo com Marcos, o jovem ainda Marcos. Marcos ainda estava em transição de aprendizado acerca do peso ministerial, do peso das viagens missionárias, e também prejudica a relação de Paulo com Barnabé, ao ponto deles se apartarem. Barnabé, por ser primo de Marcos, ele se atém a ficar do lado de Marcos. E por causa disto, por causa da personalidade de Paulo e a personalidade de Barnabé e o ato que Marcos teve, faz uma separação. Então você percebe que a personalidade de Paulo, por ser uma personalidade de proeminência, uma personalidade forte, dificulta algumas relações. Você percebe isto. Paulo, certa vez, ele vai resistir ao apóstolo Pedro na cara, na face, melhor dizendo, a expressão mais coerente, na face diante da igreja a respeito da circuncisão e incircuncisão. Então você vê que essa relação do apóstolo Paulo com Marcos, ela se torna um pouco dificultosa ali na segunda viagem missionária, ao ponto de Barnabé ter que se separar de Paulo. Posteriormente, eles retornam, e nós vamos ver isto à frente. Apesar das divergências, Paulo e Barnabé, por causa de Marcos, anos depois, Paulo cita o prestativo serviço de Marcos. Tá? Colossenses capítulo 4, verso de número 10, 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 11, ok? Colossenses 4, 10, 2 Timóteo 4:11. Aí Paulo vai citar anos depois a prestatividade do ministério de Marcos, ao ponto dele dizer, vá-me buscar a Marcos, porque este muito útil para a obra. Então Paulo compreende a importância e a relevância do auxílio de Marcos. Paulo entende isso, os anos se passam,
Paulo passa por algumas provações, e nessas provações, olha só a lição que Deus estava dando para o apóstolo. Diante dessas provações, ele entendeu que as diferenças entre Marcos e ele não poderiam acarretar em uma separação, porque Paulo se fazia necessitado de um auxiliar. Então nós precisamos entender que às vezes as nossas diferenças podem tentar nos separar como irmãos em Cristo, mas nós precisamos de auxílio, nós precisamos de ajuda. Tópico de número 2, a relação de Marcos e Pedro. Pedro faz referência a Marcos em sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 5, versos número 13, e trata-o como filho. Isso é um forte apontamento para a afirmação que Pedro conhecia muito bem Marcos e possivelmente tenha levado para Jerusalém muito jovem a Cristo. Ou seja, Papias, um homem do primeiro século, um historiador, ele diz que Marcos não teve um contato com Cristo. Isso, na verdade, é fortemente contrariado pelo ponto que Pedro tem um nível de intimidade com Marcos que aponta que conhecia Marcos ainda sendo muito jovem. E dado a isso, ele pega Marcos, trata-o como filho, o adota como filho e faz ele ter contato com a pessoa de Cristo. E a partir desse ponto, Marcos passa a olhar, enxergar, presenciar fatores do ministério de Cristo mais de perto. Por isso que os outros evangelhos, muitos das escritas, dos apontamentos, dos milagres, são consultados através do evangelho de Marcos, ok? Por exemplo, o evangelho de Lucas foi um evangelho pautado em muitas referências do evangelho de Marcos, ok? Porque Marcos acompanhou muitas coisas de perto e teve um contato direto com Pedro. Então, como Pedro frequentava a casa de Marcos, ali nas reuniões dos discípulos, na reunião dos apóstolos, Marcos tinha a oportunidade de fazer perguntas, indagações a respeito de como foi o ministério de Cristo, pontos que ele não pôde acompanhar. Então você vê que Marcos teve este tipo de contato mais íntimo com o apóstolo Pedro. Pedro possuiu uma amizade com a mãe de Marcos, e juntamente com os outros discípulos se reuniam na casa, e a amizade com Marcos deve-se ter dado início neste tempo. A citação por Marcos, por Pedro, indica que os dois estavam na Babilônia. Essa expressão aqui, que eles estavam na Babilônia, nós devemos ponderar dois fatores. Primeiro fator, a Babilônia aqui, a grosso modo, ela é a representação de Roma. Então, quando alguém usava a expressão Babilônia, neste período aqui dos evangelhos e nas epístolas, está dando uma alusão a Roma. Marcos, então, o que a Babilônia tem a ver com Roma? Pois bem, a sua forma litúrgica, a sua ordem social, o padrão da sociedade estavam interligados. Por que interligados? Porque eram muito parecidos, semelhantes. Era um povo politeísta, de vários deuses, adoravam vários deuses. Os romanos adoravam deuses gregos, deuses babilônicos, deuses do povo filisteu, uma diversidade de deuses. Então, Roma, ela pegou essa influência da Grécia. Os gregos, eles tinham a ideia de que eles invadiam o local, tomavam o povo, matavam alguns daqueles que eram um peso para a sociedade, seja pessoas enfermas, dotadas de alguma deficiência especial, e essas pessoas eram dadas como um peso para a sociedade. Então, eles mandavam embora, ou matavam, ou escravizavam grande parte desse povo. E quando eles tinham contato com este novo povo adorava novos deuses, eles pegavam os deuses, mudavam-se o nome desses deuses e colocavam o nome de deuses a qual eles conheciam ou eles criavam deuses. E a partir desse ponto, você entende que Roma é muito parecida com a Babilônia devido a essa proeminência de politeísmo, de servir a muitos outros deuses, não apenas servir a um só Deus.
Então essa alusão aqui, quando fala a citação de Babilônia, está dizendo sobre Roma, até porque o trabalho social que Roma tinha parecia demais também com o trabalho da Babilônia. Qual era o trabalho social que Roma tinha que era parecido com a Babilônia? Pois bem, se você for ler o livro de Daniel, você vai notar que a escravidão da Babilônia é diferente da escravidão do Egito. A escravidão de Roma é diferente da escravidão do Egito. Porém, a escravidão de Roma e a escravidão de Babilônia são semelhantes. Por que são semelhantes? Primeiro ponto, a escravidão do Egito é uma escravidão à base de obrigação. Então você era obrigado a fazer, senão você era castigado. Então você se tornava preso de fato por não cumprir algo. Na Babilônia, pelo contrário. A Babilônia é o seguinte, ela te dá uma liberdade excessiva, e dentro desta liberdade que ela lhe concede, ela te faz prisioneiro desta liberdade. Vou dar um exemplo. Quando Misael, Ananias e Azarias não se dobraram diante da estátua do rei Nabucodonosor, e eles são mandados para a fornalha. Qual é o decreto? O decreto não é deixar de adorar a Deus. O decreto é se prostrar diante da estátua, mas pode adorar o seu Deus. Ou seja, então você adore o seu Deus, mas se curve perante a estátua. Qual é a ideia da Babilônia? A Babilônia não quer arrancar você de Deus. Não quer arrancar você de Deus. Não quer arrancar Deus de você. Mas a Babilônia quer introduzir um outro Deus na vida de alguém. É a mesma ideia de Roma. Roma não quer arrancar Deus de você, mas quer introduzir um outro Deus. A partir do ponto que você passa a dividir a Deus. Deus não tem mais a primazia da sua vida. E hoje não é diferente. Vou dar um exemplo. Hoje a nossa Roma talvez é a região dos lagos. A nossa Roma é o mundo de hoje, é o Brasil de hoje, é a sociedade de hoje. E como é que nós sabemos que estamos sendo influenciados pela Roma atual, pela Babilônia atual? Quando Deus é dividido com outras coisas. Deus não tem o primeiro lugar. Em primeiro lugar tem o meu trabalho, em primeiro lugar tem minha família, em primeiro lugar tem o meu curso, em primeiro lugar tem minha faculdade, em primeiro lugar é o meu celular, em primeiro lugar minhas redes sociais, em primeiro lugar a minha parentela, os meus amigos. Então você acaba levantando um altar de um outro Deus para dividir o pódio ali com o Senhor. E Deus não divide sua glória com ninguém. Então, como nós manifestamos a glória de Deus, Deus não divide a sua glória, que é a sua criação, com ninguém. Ok? Vamos lá? Um ponto crucial aqui, irmãos, que nós vamos entender já na página de número 44, para compreendermos aqui a biografia de Marcos. Nós já entendemos os seus pontos relacionais, entendendo a relação de Marcos com Barnabé e Paulo, entendendo que Barnabé é tio ou primo, tá? Fortemente a categoria de primo é mais considerável pelos comentaristas bíblicos, e também a relação de Marcos com o apóstolo Paulo, ao ponto de Paulo fazer inúmeras referências em suas cartas e epístolas, e também a relação de Marcos com Pedro, tendo em vista que Pedro trata Marcos como seu filho. Página de número 44, Marcos e... Aí começou os carros passarem aqui, já está amanhecendo, então atrapalha um pouco. Vamos lá, Marcos e sua história. A posição de Marcos na história apostólica. Pelo que se vê, a pessoa de João Marcos está associada a 3 importantes líderes da igreja: Barnabé, Pedro e Paulo. Então você percebe que Marcos sempre teve um contato mais íntimo com esses homens que dirigiam as suas igrejas ou grandes viagens missionárias. Então você percebe que Marcos teve uma influência muito forte no contexto espiritual, no contexto social, de grandes homens que foram líderes de suma importância para a igreja do primeiro século, ou aquilo que nós chamamos de igreja primitiva. Pelo texto de Atos 12, 25, nota-se que Marcos é um companheiro dos apóstolos. A expressão levando consigo indica no grego assistente de função menor. Aí uma coisa muito fantástica, que Marcos entende
de fato o seu chamado. Ele entende que aquela posição que é de assistente, que é considerado na ordem grega, e ele entendia isso porque estava num ambiente grego, greco-romano, melhor dizendo, ele entendia que a sua posição era menor do que a dos apóstolos. E nem por isso você vê Marcos puxando o tapete dos apóstolos. Não vê Marcos fazendo rebeldia, porque Marcos entendia que era necessário para que ele pudesse chegar ao lugar que ele deseja, ele andar com pessoas que já chegaram neste lugar. Isso aqui é até profético. Então, Marcos aqui nos dá uma lição fantástica. Marcos ainda não era escritor, mas andava com quem era. Marcos não era nenhum grande autor de um livro, mas andava com quem já era. Andava com Pedro, que escrevera, andava com Paulo, que escrevera. Marcos não era nenhum grande missionário, mas andava com Barnabé, que já era um grande missionário. Marcos não era uma influência para as outras pessoas, mas andava com Barnabé, que era, Paulo, que era, Pedro, que era. E ele entendeu que se faz necessário andar com pessoas que já chegaram a tal lugar, para que depois eu chegue também e saiba o que fazer quando eu chegar lá. Porque eu andei com pessoas que já chegaram neste ambiente. Então Marcos entendia a sua função. Marcos e a tradição cristã. A tradição cristã tem muitos registros da vida de João, na vida de João Marcos. E um desses afirma que ele foi comissionado a uma missão no Egito, especialmente na cidade de Alexandria. Esse ministério é citado como tendo ocorrido no intervalo entre a história dos Atos e a cooperação dele com os demais apóstolos. A tradição afirma dele ter morrido em Alexandria e recebeu a coroa de mártir depois de ter seu corpo mutilado. Aí olha só, uma coisa que é fantástica na vida de Marcos. Outrora, Marcos foi alguém que abandonou a Paulo pelas paixões do mundo, ou seja, a obra missionária ela era tão pesada, tão ardilosa, tão espinhosa, que Marcos não aguentou. Ele não podia suportar o peso do ministério. Só que posteriormente, anos depois, ele está disposto a morrer por aquilo que ele acredita. E é uma frase que eu carrego para a minha vida que diz que ninguém está disposto a morrer por aquilo que não acredita. Então lá atrás, Marcos fugiu do seu ministério porque ele não acreditava naquilo que Deus havia confiado, mas lá na frente ele esteve disposto a morrer como um mártir, porque ele acreditava de fato naquilo que ele pregara. Então a tradição diz que Marcos ele foi morto, tá? E há uma grande margem de concordância que Marcos de fato foi morto, mutilado, teve o seu corpo despedaçado no Egito pela pregação do Evangelho. A autoria do Evangelho de Marcos, vamos lá? A autoria do Evangelho de Marcos, página de número 45. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. O título, segundo Marcos, deve ter sido acrescentado anos depois, quando os evangelhos foram reunidos e foi preciso diferenciar cada evangelho e seu autor, para que se tenha a ideia pelo século 125 d.C. Este evangelho já era atribuído a Marcos. Jerônimo, séculos depois, identifica de forma explícita João Marcos como autor do segundo evangelho. Pedro aparece com destaque em Marcos. Aí você percebe por que Pedro aparece tanto em Marcos. É pela relação de amizade, pela relação paterna que os dois possuem. O que sugere que Pedro tenha falado ou pregado sobre o tema que Marcos copilou. Aí você vai observar a referência de Marcos 11, 21 e Marcos capítulo 14, verso 72. Charles Harold afirma que a mensagem de Marcos é muito parecida com a proclamação de Pedro. Então, se você for ler as epístolas de Pedro, você nota que tem muitas coisas semelhantes ao Evangelho de Marcos. Não existe unanimidade quanto ao local onde o Evangelho foi escrito, mas se presupõe que foi escrito em Roma ou nas regiões da Itália, o que é confirmado por Irineu e Clemente de Alexandria, e citado também por Eusébio na História Eclesiástica. É um livro que eu recomendo, tá bom? Vocês pesquisem Eusébio de Cesareia, ok? Pesquisem este livro, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Vai agregar muito em conhecimento acerca do Novo Testamento para cada um dos alunos. Vamos lá?
Nós vamos agora para a datação. Melhor dizendo, nós vamos aqui para a letra A, página de número 46. Página de número 46. Vamos lá. O uso de latinismo nos evangelhos, no evangelho. Ele menciona as duas moedas de bronze. Por favor, você precisa ter atenção redobrada agora, porque você vai compreender o evangelho de Marcos como nunca. Ele menciona as duas moedas de bronze ofertadas pela viúva, que equivaliam a um quadrante, que era uma moeda romana, e fala do pátio, que segundo Marcos era o pretório. Outra palavra de forma característica romana, os leitores romanos conheciam bem esses termos gregos. Vamos lá. O Evangelho de Marcos é direcionado ao povo romano e ao povo greco-romano, uma mistura do povo influenciado pela Grécia e povo romano. Então, todas as expressões, ou a maioria das expressões de Marcos, sempre está na conotação latina. Por que na conotação latina? Pela influência da Grécia e da Roma. Ok? Então, se faz necessário compreender o texto, não na nossa visão aqui ocidental. Ok? Nós precisamos compreender na visão greco-romana. Marcos, como eu faço isso? É impossível, porque eu não entendo de grego, não entendo da língua latina. É muito fácil. É só fazer questionamentos enquanto você lê. Vou dar um exemplo. Ele menciona duas moedas de bronze ofertadas pela viúva, que equivaliam a um quadrante, que era uma moeda romana. Vamos lá, a mulher está ofertando, Jesus pergunta, olha, quem ofertou mais? Eles vão dizer que, os discípulos vão dizer, olha, foi fulano que ofertou mais. Daí Jesus fala que não foi a mulher. Por quê? Porque as duas moedas de bronze representavam um valor bem abaixo das outras moedas que estão sendo ofertadas. Então havia moedas de prata e moedas de ouro. Então a moeda de bronze era a mais desvalorizada das três. Então você entende que as moedas lá não eram como moedas daqui. Então não era como nós ofertamos aqui. Você ofertar duas moedas de prata de 50 centavos e alguém ofertar uma moeda dourada de R$1, o valor vai ser o mesmo. Mas lá não, porque lá é uma ordem diferente. Então quando você se faz esses questionamentos, você entende melhor as epístolas, ou melhor dizendo, os evangelhos. Então um ponto crucial que eu deixo aqui para os alunos, quando você for meditar e for ler em qualquer livro, mas principalmente nos evangelhos e nas epístolas, se pergunte por quê. Tudo se pergunte por quê. Por que isto? Por que aquilo? Quem escreveu? Por que escreveu? Por que Jesus está falando isso aqui? Por que Jesus está falando para este grupo de pessoas? Quando você faz essas perguntas, você consegue encontrar as respostas com mais facilidade. Ok? Vamos lá, página de número 47. Marcos, porque você pulou direto para a página de número 47. A página de número 46 é uma introdução de fato muito viável para nós estudarmos, porém comerá muito do nosso tempo. Então eu vou deixar para vocês estudarem em casa, mas eu vou mandar um PDF explicando, ok? Para cada um dos alunos. E fique até o final da aula, porque no final da aula nós temos pontos importantes a ponderar aqui sobre o nosso curso teológico. Historicidade do Evangelho de Marcos. Historicidade do Evangelho de Marcos, página de número 47. Quando se fala em manuscritos antigos, o estudante tende a entender que o mais antigo deles data do quarto século. E alguns deles não contêm os últimos 12 versículos do livro de Marcos. Para se referir aos papiros escritos em letras maiúsculas, no entanto, vamos lá, os pais da igreja. Bom, achamos aqui os pais da igreja, página de número 47. Os pais da igreja, Papias, 100 anos depois de Cristo, e Justino, 151 anos depois de Cristo, e Irineu, para citar apenas estes, tecem comentários sobre alguns desses últimos versículos de Marcos, dando-lhes a plena autenticidade. Assim, as Bíblias colocam entre conchetes esses últimos versículos de Marcos, capítulo 16, ou seja, no último capítulo de Marcos, afirmando que não se encontram em muitos originais e desprezam a autoridade histórica dos pais da igreja e baseiam-se em alguns manuscritos, desprezando os demais. Vamos lá.
Alguns versículos do Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, nos últimos versículos, não se encontram nos pontos originais, encontrados lá nas cavernas, nas regiões do Mar Morto, ou em algumas bibliotecas antigas. Dado a isso, muitos historiadores têm dito que o capítulo 16 de Marcos ele não é um capítulo tão verídico assim, ok? Mas os pais da igreja, como nós falamos aqui, Justino, Papias, foram homens que defenderam esta ideia, ok? Conteúdo de Marcos, página de número 48, e agora sim nós vamos entrar mais a fundo, ok? Marcos, diferentemente de Mateus e Lucas, não descreve o nascimento de Jesus. Inicia o seu evangelho relatando o ministério de João Batista. Então você percebe que ele não nota muito, ele não dá muita ênfase a uma parte introdutória que Mateus e Lucas dão, ok? Ele já parte do ministério de João Batista, dando a suma importância que ele logo quer apresentar a Cristo, já na sua obra salvífica, ok? Veio Jesus de Nazaré da Galiléia, por João foi batizado no Rio Jordão, que indica que o batismo de Jesus não se deu no Jordão na altura da Galiléia, mas bem abaixo, nas imediações do Mar Morto, local citado por João como Enom, João 3,23, que hoje se situa na Jordânia, do outro lado do Rio Jordão. Em Marcos, o Senhor não anuncia a sua missão messiânica e não permite que os espíritos malignos proclamem isso. Aí você vai ter a referência aí na página de número 48, a referência de Marcos 1,25, Marcos 3,12 e Marcos 1,44. E até mesmo quando Pedro anunciou que Jesus era o Messias de Israel, Jesus os proibiu de anunciar aos demais. Ao pedir silêncio quanto à sua identidade e missão, Jesus não queria publicidade em torno de seu nome, porque o povo nem sempre tem maturidade para entender o cerne de uma missão espiritual. E este era o assunto que ele revelou apenas aos 12. No início do seu ministério, Jesus se apresenta como Filho do Homem. Depois a multidão começa a ver em Jesus um profeta, enquanto os escribas achavam que Jesus era um louco, e não se deve imaginar que os discípulos só fossem crer que Jesus era o Messias depois da declaração de Pedro em Mateus 16, porque desde o início do Evangelho de João, Jesus é proclamado pelo Batista como Cordeiro de Deus, Filho de Deus. E André, Filipe e Natanael reconhecem Jesus como Messias, portanto a ideia de um messianismo vem desde os primeiros dias do ministério de Jesus. Então vamos lá. Aí você consegue notar e interpretar melhor alguns pontos que Marcos faz citação, que outros evangelhos fazem a citação. Vou dar um exemplo. Jesus está no barco junto com os discípulos, ele acalma a tempestade, e não é o povo, porque o texto diz que haviam com ele outros barquinhos, ok? O texto diz que haviam outros barquinhos com ele. Jesus dá uma ordem, vamos passar para o outro lado, a região de Gadara, ou a região de Gerasa, ok? A região ali de Decápolis, que envolvia 10 cidades. Jesus acalma a tempestade, e os discípulos, não é os barquinhos que estão à volta, os discípulos fazem o seguinte questionamento: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque eles já estão andando com Jesus há muito tempo. E como é que eles não compreendem que aquele que está acalmando o vento e a tempestade é o Messias? Eles só passam a compreender isso depois do registro de Mateus capítulo 16, verso 16, da proclamação de Pedro. Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? Tu és o Elias. O povo diz que tu és Jeremias. O povo diz que tu és Isaías. Outros dizem que tu és o profeta Elias. Mas aí Jesus faz a indagação: e vós, quem dizeis que eu sou? O que Jesus estava dizendo? Olha, quem está de longe pode dizer o que quiser. Eu quero saber agora quem está perto de mim se sabe de fato quem eu sou. Pedro é tomado, o homem mais inesperado, Pedro é tomado pelo Espírito, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus diz que não foi carne nem sangue que revelara a Pedro, para que Pedro não pudesse se exaltar, mas foi a vontade do Pai Jesus ter sido revelado.
Os evangelhos sinóticos, nós já estudamos sobre isso, que olham pela mesma perspectiva, ou seja, evangelhos sinóticos é aqueles que olham com a mesma visão, com a mesma perspectiva, possuem grandes semelhanças. Os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, enfatizam o ministério de Jesus na região da Galileia, mas o Senhor teve um ministério também na Judéia. Ora, Jesus era um judeu comum que deveria visitar Jerusalém com frequência. Afirma que Jesus subiu para Jerusalém somente por ocasião da última Páscoa. Não confere nem explica por que Jesus tinha tantos inimigos em Jerusalém, nem tampouco explica como Jesus tinha discípulos naquela cidade, como Judas Iscariotes, possivelmente de Queriote na Judéia, José de Arimateia, os donos da estalagem de Betfage, o dono do cenáculo em Jerusalém, local da última ceia, com seus discípulos, e evidentemente que estes últimos conheciam Jesus. Então aqui, qual é a alusão? Jesus não tinha muito contato com aquela região. Jesus tinha um contato sempre no mais proeminente, uma região mais determinada para exercer o seu ministério, e a indagação que fica é como Jesus tinha contato e amizades com outras pessoas de uma região que ele não tinha muito contato, que ele descia muito em fatores de festividade, já que o judeu é um povo muito festivo. Não há pontos que nós podemos explicar, não há revelações bíblicas nem históricas. O que nós podemos tirar de conclusão é que pela fama de Jesus naquela época, culturalmente falando, era muito forte o fator de enviar mensageiros. Você lembra de diversos episódios. Por exemplo, o mensageiro de Lázaro. Enviaram um mensageiro até Jesus. Olha, teu amigo já está enfermo, está à beira da morte. Então era de costume enviar mensageiros. Então possa ser que Jesus tinha uma amizade à distância, através de mensageiros, trazendo e enviando cartas e referências dessas pessoas que Jesus tinha amizade. Aí você entende porque Jesus tinha legalidade em alguns pontos e também tinha inimigos. Ok? Porque Jesus não só recebia mensageiros enviados por alguém, mas existiam pessoas espiando o ministério de Jesus. Marcos, a Bíblia diz sobre isso? Não diz, mas você pode ponderar isso de uma maneira muito clara, porque você percebeu os inimigos que Jesus tinha, ok? Eles sempre estavam ali martelando em volta do ministério de Jesus. Também os apóstolos, quando se estabeleceram em Jerusalém, conheciam a cidade, a sua geografia e pessoas que ali residiam. Em Jerusalém, o ministério de Jesus levantou muitas controvérsias, diferentemente da Galileia, onde seu ministério cresceu de maneira gradual. Ou seja, em Jerusalém, olha, irmãos, é uma loucura, até mesmo fantástica, né? Parece que não tem sentido, uma loucura fantástica. Mas na Galileia, a dar-se a expressão que Galileia dos gentios. Olha só, que é algo fantástico. Galileia dos gentios, povo que já estava em grandes trevas, ou o povo que estava sentado em grandes trevas, cumprindo a profecia de Isaías, viu a maravilhosa luz. O povo recebeu essa luz que era a pessoa de Cristo. Eles honraram essa luz que era a pessoa de Cristo. Cristo foi honrado na Galileia. Só que aonde de fato era para Jesus ser honrado, ele foi desprezado, que era em Jerusalém. Então você percebe que os contatos que Jesus teve com Jerusalém foi muito pouco. Por quê? Porque Jesus foi pouco honrado lá. Uma das coisas que Jesus nos ensina que é evitar o contato dos lugares onde não te honram. Então Jesus foi poucas vezes honrado lá. E quando Jesus foi para lá, foi apenas para cumprir alguns pontos de profecia. E quando Jesus foi para lá, foi para cumprir, de fato, a profecia suprema que está descrita em Isaías capítulo 53, verso de número 10. E Deus agradou em moê-lo, fazendo enfermá-lo, ou seja, na cruz do Calvário. Então você percebe que Jesus cresceu de maneira gradual o seu ministério na Galileia, mas em Jerusalém não foi tão bem recebido, sendo que Jerusalém era ali o povo que já se considerava doutores da lei, não dizendo que na Galileia não tinha, mas ali era mais proeminente, o povo que manejava muito bem a lei, o povo que tinha os contatos com a sinagoga de forma direta, que a sinagoga mais importante estava ali. Então, o povo espiritual demais, o povo espiritual de forma fanática não recebeu Jesus. Quantas pessoas têm dito ser espirituais,
mas Jesus está para o lado de fora. Jesus tem poucos acessos às suas regiões, porque elas não sabem honrar a Jesus. Jesus só permanece em um lugar onde nós podemos o honrar. Ao descrever a pessoa de Jesus, Marcos enfatiza a divindade do Senhor. Ele afirma que Jesus reclama a si a suprema autoridade. Aí você vai ver algumas expressões, Marcos 2,28, ele vai fazer a apresentação da vinda em glória, Marcos 8,38 e Marcos 14,62. Nós vemos aqui também a expressão quando Caifás pergunta, tu és o Cristo, e Cristo de fato responde que ele é. Ali você encontra isso em Marcos capítulo 12, verso 6 por diante, e fala do Filho amado e herdeiro e da autoridade que tinha para perdoar os pecados, quando ele perdoou o paralítico. É uma alusão muito importante, por quê? Porque o paralítico, ele quando desceu, os amigos descem para que o paralítico seja curado das pernas, mas o paralítico tem a ideia de que ele está descendo não para ser curado das pernas, mas para ser curado da alma. Por que para ser curado da alma? Porque a primeira coisa que Jesus faz é perdoar os pecados dele. Quando Jesus perdoa os pecados dele, é um impacto. Eu gosto muito da série que tem ganhado uma notoriedade incrível, que é a série The Chosen, que é Os Escolhidos, em português, e dá uma ênfase muito grande neste momento. Por quê? Porque o homem, os amigos descem o homem para ser curado das pernas, o físico. Mas quando ele está descendo, o homem reconhece que não é o físico dele que precisa ser curado, é a alma. E quando Jesus cura ele, Jesus não cura primeiro o físico, Jesus cura a alma. E Jesus não iria curar o físico daquele homem, tá? E Jesus só curou o físico dele por causa dos fariseus que estavam em volta, tá? Tanto é que Jesus fala, para vocês saberem que o Filho de Deus não tem autoridade apenas para perdoar os pecados, ele olha para o homem e diz, levanta-te, toma tua cama e anda. Glória a Deus. Então, antes de Jesus curar o nosso físico, ele quer curar a nossa alma, porque de nada vale ter o físico curado e no final da história perder a salvação. Vamos encerrar aqui Nós vamos encerrar na página de número 52, ok? Na página de número 52 nós vamos encerrar, mas vamos dar continuidade aqui. Marcos e a sua maneira didática, visto de maneira didática, página de número 50. O sumário do Evangelho de Marcos apresentado a seguir possibilitará ao aluno estudar o Evangelho de Marcos de maneira compreensiva. Partimos do pressuposto de que o aluno, antes de estudar esta matéria, tenha lido pelo menos 2 vezes o Evangelho de Marcos. Então, você tem esse desafio de estudar, de ler. Leia primeiro o Evangelho de Marcos, pondere aquilo que você acha importante, usa marca-texto. Eu marco todas as minhas Bíblias que eu estudo, porque é bom você marcar. Marque sempre de uma maneira colorida, porque você consegue destacar melhor. E a ciência diz que quando você consegue marcar de maneiras coloridas, o cérebro tende a fazer um indicativo memorial melhor. É recomendado que o aluno abra o Evangelho e visualize todo o livro seguindo o esboço abaixo. Então vamos lá. Qual é o nosso esboço que nós temos aqui para apresentar? João Batista, o precursor, ou seja, aquele que prepara o caminho. Os 4 pontos abaixo tratam de forma pormenor da vida do ministério de João Batista. Os demais evangelistas falam do ministério de João, sendo que João, o apóstolo, é mais amplo e relata com mais detalhe o ministério de João Batista. Então, você percebe aí que João vai destacar mais o evangelho de João Batista. Tópico 1, a profecia divina a respeito de João, versículo 1 e 3. Estas profecias de Isaías é citado pelos 4 evangelhos. Embora Marcos cite que foi profetizado por Isaías, aqui temos uma profecia extraída de 2 profetas diferentes. Malaquias 3:1, que aí vai falar da pessoa de João Batista personificando Elias, e Isaías 40:3. Isaías capítulo 40, verso de número 3. O que acontece é que Marcos usa um hebraísmo para completar 2 profecias messiânicas e advoga o profeta maior, a mensagem completa. João Batista em sua missão, versículo 4 e 5. Lucas capítulo número 3. Lucas é que fornece maiores detalhes da missão de João Batista, mas todos os evangelistas citam João como precursor de Jesus. Ou seja, João Batista é a voz
do que clama. Ele não é a voz que clama, tá? É errado dizer isso. Ele é a voz do que clama. A voz não é dele. A voz é de Cristo. Cristo é a própria voz. A descrição da pessoa, tópico de número 3, a descrição da pessoa de João, versículo de número 6. Mateus também fala das vestimentas de João, Mateus 3:4. Homem de aparência medieval, rude, vestido com pouca roupa e se alimentando de gafanhotos e mel silvestre, caracteriza de certa forma a maneira como se vestiam os profetas. Lembrando que todos os evangelhos apresentam João Batista, porém Marcos e Lucas, e maior parte de João, detalha mais este episódio, este comissionamento profético de João Batista, tendo em vista que João Batista é o último dos profetas, ok? O último profeta de forma de exercício. Não existe mais profetas hoje. Que isso, Marcos? Nós somos profetas mediante, não somos mais profetas através da lei, tá? Então, a categoria de profeta hoje é apenas em ordenação e profetizar. Paulo disse que uns foram chamados como profeta, tá? Não é como profeta do Antigo Testamento como João Batista, ok? São totalmente um outro tipo de profeta. Perdão. Vamos lá? O batismo de Jesus nas águas. João não exerceu seu ministério em Jerusalém, mas pregava no deserto, contrariando aqueles que o sucesso está nas grandes cidades. Isso é interessante, ó. João não exerceu seu ministério em Jerusalém, mas pregava no deserto, contrariando aqueles que pensam que o sucesso está nas grandes cidades. É uma forma até profética. E caminhamos para o encerramento. João Batista, ele se movimenta para o deserto. Ou seja, ele não nasce lá, ele se movimenta para lá. E ele, tendo em vista que está lá no deserto, o povo sai da cidade, do conforto da cidade, e vai até João Batista. Por que eles vão até João Batista? Por aquilo que aconteceu quando João Batista ainda estava no ventre. O que aconteceu? João Batista foi cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, aonde quer que ela esteja, ela será influência na vida de alguém. E toda influência chama pessoas para perto, ok? Então, se você afasta as pessoas de você, você tem que rever seus conceitos, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo faz com que as pessoas se aproximem dela, ok? Então, vamos lá? Tópico de número 1 da letra B, ok? O Senhor dirige a João e é batizado por ele, versículo de número 9. Mateus relata a conversa que João e Jesus tiveram. João em seu evangelho esclarece o que aconteceu antes e depois do batismo. O que aconteceu antes e depois do batismo. Aí no versículo de número 10, dá o ponto que os céus se abrem, a pomba, a representação do Espírito, repousa sobre ele, ou seja, a pessoa de Jesus. A voz que se ouve vinda dos céus. A voz vinda do céu era a testificação do Pai de que ele era que o homem, ou seja, Cristo, era o seu filho. Aí, coisas importantes que Marcos aqui destaca. Vamos lá. Jesus é batizado, sendo que o ministério de Jesus é maior do que o de João Batista. Mas mesmo o ministério de Jesus sendo maior do que o de João Batista, Jesus se inclina para ser batizado por alguém que tem um ministério menor, porque Jesus honra o ministério de João Batista. Ou seja, o fato de alguém ter menos conhecimento, o fato de alguém fazer menos do que você, isso não significa que te dá autonomia de desprezar o ministério de outrem. Mas Jesus ensina aqui que quando Jesus honra o ministério de João Batista, olha o que vai acontecer. Os céus se abrem. Por que os céus se abrem? Porque Jesus honra o ministério de João Batista. Ele se batiza por meio de João Batista. João Batista diz que ele que carecia ser batizado por Jesus. Aí Jesus falou, não, é necessário que isso aconteça para que se cumpra toda a justiça, ou seja, todas as escrituras. Eu tenho que honrar seu ministério. Foi dito pela profecia que eu deveria honrar teu ministério. Jesus honra o ministério de João Batista. Imagina você batizar o Filho de Deus. Você batizar aquele que salvou a tua alma. É um negócio que beira a loucura. Os céus se abrem, porque ele honra o ministério de João Batista. A pomba repousa, ou seja, o Espírito Santo desce sobre Jesus. E o Pai testifica que ele é filho. Então você vê que só há benefícios de você honrar o ministério de alguém. Então Marcos nos passa essa lição.
Então, o conselho que eu vos dou, através dessa aula, honre o ministério das pessoas que estão à sua volta, independente de ser menor do que o seu. Letra C, tentação de Jesus no deserto. Capítulo 1, verso de número 12 ao verso de número 13. Impelido pelo Espírito Santo, ou seja, conduzido, Marcos é conscioso, mas acrescenta um dado. Estava com as feras, mas os anjos os serviam. Essa conotação de feras aqui, no Antigo Testamento aparece muito. Né? Pelo deserto era comum ter chacais ou lobos do deserto. A Bíblia dá muita alusão sobre isso. Mas aqui com as feras dá-se uma conotação de demônios. Estava com as feras, demônios estavam ali no sentido de afrontamento. Que isso, Marcos? Afrontar Jesus? Irmãos, você vê que o ministério de Jesus, ele é semelhante ao que ele nos confiou. Vamos lá, tópico de número 2, a tentação de Satanás, versículo de número 13. Mateus e Lucas fornecem mais detalhes do diálogo da tentação. Aí nós partimos aqui o conteúdo didático de Marcos. Aí agora aqui só ponderando a respeito da tentação, nós finalizamos aqui no conteúdo didático de Marcos, na página de número 52, como prometido. E na próxima aula nossa próxima aula presencial, iremos ponderar a partir da página 53. Falando aqui a respeito da tentação, notamos que Jesus é impelido, levado pelo Espírito, e a expressão impelido vem de uma conotação hebraica de ir, mas não estar só. Ou seja, o mesmo Espírito que impele, que move, que leva, que movimenta Jesus para o deserto, é o mesmo que está presente com ele. Então, na tentação, quem fortifica Jesus é a pessoa do Espírito. Marcos, Jesus tinha necessidade do Espírito Santo o fortificar? Tinha, pelo simples fator, porque era a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia deixar de fazer a sua obra. Eu não iria compreender a obra do Espírito Santo se não fosse por esses pontos. E Jesus é levado, é oferecido sucesso, é oferecido vários pontos, mas o que é mais crucial nesse texto é que tudo que Satanás oferece a Jesus é bom. Nada que Satanás oferece aqui a Jesus é rejeitável. Mas por que Jesus rejeita? Porque Jesus nos dá uma lição que tudo aquilo que é bom de Satanás está antecedendo o que é maravilhoso de Deus. Ou seja, antes de Deus lhe dar aquilo que é excelente, antes de Deus lhe dar aquilo que é maravilhoso, Satanás vai te apresentar aquilo que é bom. E muitas pessoas têm aceitado aquilo que é bom e perdido aquilo que é excelente. Você vê diversos cantores que começaram cantando na igreja, mas Satanás ofereceu sucesso. E hoje eles cantam para Satanás, cantam para o mundanismo, ok? Dinâmica da vida de Jesus. Uma das características de Marcos é o uso da palavra grega etos ou eutos, diretamente ou em seguida, que parece também como logo, imediatamente. Aí você percebe aqui que Marcos dá uma ênfase a respeito dessa expressão. Essa expressão aparece de forma muito contundente no seu evangelho, não só no seu evangelho, mas também nos outros evangelhos, ou seja, tudo aquilo que é feito de forma imediata, ok? Vamos lá? Os 4 aspectos do ministério de Jesus no evangelho de Marcos. Nos 4 evangelhos, o ministério de Jesus é apresentado com obras que ele fez e não quantos anos ele fez a obra, porque os fatos são mais importantes do que os anos. Os anos são apenas conjecturas, enquanto as obras registram a sua natureza divinal. Isso aqui aplica muito na nossa vida pelo fato de entender que não é quanto tempo eu faço, mas é o que eu estou fazendo. Existem pessoas que, infelizmente, possuem 10, 20 anos de cristãos e elas baseiam a sua vida, o seu servir a Deus, pelo quanto tempo elas servem, mas não por aquilo que elas fazem. Ok? Então você percebe aqui que nos 4 evangelhos o ministério de Jesus é apresentado com obras e não quanto tempo ele fez.
Os anos são apenas conjecturas, enquanto as obras registram apenas a sua natureza divinal. Ou seja, mais importante do que o tempo que você serve é o que você tem servido. Eu tenho 20 anos de crente, mas o que você tem servido nesses 20 anos? Eu tenho 10 anos pregando. O que você tem servido nesses 10 anos pregando? Eu tenho 5 anos. O que você tem servido? Não é o quanto tempo você tem, é o que você tem servido. Vamos lá? Primeiro período, tema central. A proclamação do reino. A proclamação do reino, capítulo 1, verso 14 e 15. Tudo indica que depois que João foi preso, Jesus começou... Vamos lá. Tudo indica que depois que Jesus foi preso, João começou a propagar. Depois que João foi preso, Jesus começou a propagar com mais clareza a ideia do ministério. O estudante verá no estudo dos demais evangelistas, chamamento dos 4 discípulos. Aí você vai ver isso já na página de número 52, ok? Chamamento dos 4 discípulos, entre o capítulo 1, verso 16 e 20. Aí você vê que Jesus chama separadamente 2 irmãos, Simão e André, a forma como foram chamados e a sua obediência. 2 irmãos, Tiago e João, seu chamamento e a sua obediência. Esses 4 pescadores já haviam estado com Jesus anteriormente, mas não haviam sido definitivamente convocados e voltavam à sua atividade de pescaria. É bom ponderar que André teve um contato direto com João Batista. Ele viu quando João Batista apresentou Jesus como Cordeiro do mundo e provavelmente ele estava presente no batismo. Ok? Vamos lá? Encerrando a página de número 52. Letra B. Tópico 2. Letra A. Ensinamentos e milagres. Então, Marcos pondera esses ensinamentos e milagres. O chamamento de Levi. Levi é Mateus, ok? O chamamento de Levi estava na alfândega. Os acontecimentos do versículo 18 e 22 se dão por ocasião do jantar na casa de Levi, ou seja, na casa de Mateus. Mas sobre o chamamento de Mateus, o estudante viu no Evangelho de Mateus. Nós vimos no Evangelho anterior. Letra C, ensinamentos e milagres. A questão do sábado, a cura do homem da mão ressequida ou da mão mirrada, o ministério de Jesus à beira-mar. Os acontecimentos aqui registrados por Marcos ocorrem também em Mateus e em Lucas. O chamamento dos 12, a expressão de Marcos, chamou os que ele mesmo quis. Abre-se a ideia de que trouxe para junto de si um número maior de homens, talvez os 70, depois Marcos explicou o chamamento dos 12. Então designou 12 para estarem com ele. Este processo seletivo do discipulado mostra que havia necessidade de compartilhar os seus ensinamentos mais profundos com um grupo menor. Não se deve esquecer que dentre os 12, Jesus tinha 3 discípulos mais íntimos, entre eles João, que parecia usufruir de uma intimidade maior com Jesus, por isso mesmo João se auto-intitula o discípulo amado. Letra E. Os ensinamentos e milagres também, tá? A questão do pecado capital ou blasfêmia contra o Espírito Santo, a família de Jesus ou a procura de Jesus. A família de Jesus o procura. Jesus conta a parábola do semeador à beira-mar e lhe explica acrescentando outras comparações, a parábola da candeia, da semente, do grão de mostarda, porque eles ensinava por parábolas. A tempestade no mar, a libertação e a cura do gadareno, a ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher do fluxo de sangue e finalizando com a rejeição dos nazarenos. Aqui, para nós encerrarmos essa sessão, falando sobre a blasfêmia, provavelmente alguns alunos têm essa curiosidade. O que é blasfêmia com o Espírito Santo? Blasfêmia com o Espírito Santo não é bom fazer. Ficar falando em línguas de brincadeira, essas coisas assim. Não é bom que faça, mas não é blasfêmia. Que não é blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo, a Satanás, aos demônios, aquilo que Deus está fazendo, ok? Uma obra de Deus atribui a Satanás. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa está na prova e a pessoa fala assim, é Satanás que está fazendo isso na vida da pessoa. Às vezes é Deus que está fazendo, então a gente tem que tomar cuidado.
Dos temas dessa sessão, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o que levanta maiores questionamentos. O estudante deve entender que a declaração de Jesus veio no contexto em que Jesus foi acusado de fazer milagres em nome de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus, contudo, afirmou que ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Alguns comentaristas afirmam que a blasfêmia contra o Espírito Santo se dá quando se rejeita a Cristo. Outros, no entanto, afirmam que ocorre quando uma pessoa atribui ao diabo o feito glorioso de Deus. Eu não concordo com a ideia de ser uma rejeição a Cristo, porque senão nós não teremos oportunidade de salvação, porque a blasfêmia não tem perdão. Então não é a rejeição de Cristo, porque nós já rejeitamos Cristo várias vezes em nossa oportunidade de vida. E às vezes hoje em dia ainda rejeitamos a Cristo. Mas eu acredito fielmente que a blasfêmia se dá em atribuir a Satanás, aos demônios, aquilo que é um feito glorioso de Deus. Letra F, a missão dos 12. Aí você vai pegar isso no capítulo 6, verso 7 ao verso de número 30. Os discípulos são enviados às aldeias, realizando milagres e libertação dos demônios. Logo depois aconteceu a morte de João Batista, no dia do aniversário de Herodes. Os evangelistas colocam a morte de João Batista no flashback. Isto é, como a reminiscência, algo que ocorrera tempos antes. Mateus faz o mesmo, Mateus capítulo 14, e Marcos usa também deste artifício, ensinamentos e milagres, a partir do capítulo 6, verso 31, ao capítulo 8, verso de número 30. O descanso com os discípulos e a primeira multiplicação dos peixes, Jesus anda sobre o mar e vai para Genezaré. Parece que ali ocorrera de Jerusalém escribas e fariseus para discutir com Jesus sobre o cerimonial judaico. A partir dali, Jesus vai para a terra dos gentios, onde cura uma menina, o surdo e gago, onde o surdo e gago é curado. Acontece a segunda multiplicação de pães e peixes. Os fariseus pedem um sinal do céu, os discípulos não entendem a questão do fermento dos fariseus e Herodes. O próprio Jesus atestou que houve multiplicações de peixes. Então você percebe que todo esse período, segundo período aí, manifesta os ensinamentos e milagres de Jesus, dando mais ênfase ao fermento dos fariseus, ok? E aqui eu quero ponderar e encerrar a aula sobre o fermento dos fariseus. Culturalmente falando, quando eles estavam fermentando a massa, os judeus, por exemplo, a festa dos pães asmos, ali os pães deveriam ser sem fermento, mas normalmente quando os pães eram feitos com fermento, para fermentar de uma maneira mais rápida, era necessário colocar um pedaço de massa podre no pão, no fermento, ou seja, um pedaço de massa podre, colocava na massa boa e essa massa fermentava. Porém, uma grande quantidade de massa podre apodrecia toda a outra massa. Aí Jesus dá alusão sobre o fermento dos fariseus, e os discípulos estão achando que é sobre o pão. Por quê? Porque pouca conversa que os discípulos tiveram com o fariseu, pouco contato que os discípulos teve com o fariseu, a massa podre dos fariseus estava apodrecendo a mente dos discípulos. É onde nós devemos tomar cuidado quando temos contato com alguém que está na condição de fariseu. Qual é a condição de fariseu? É a condição daqueles que estavam lá na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Esses são os fariseus. E os piores são da categoria de Cristo, ok? Então até a próxima aula. Nós vamos tratar do terceiro período, na página já de número 55, continuando no Evangelho de Marcos, ok? O PDF eu irei mandar assim que a aula for publicada, ok? Agora vamos para pontos importantes, cruciais para os alunos ouvir. Alguns alunos me procuraram para falar a respeito das aulas online, porque eles queriam que fossem todas as aulas presenciais. E eu vou explicar isso na próxima aula, que será presencial. Infelizmente, não dá para ter continuidade em toda a aula presencial. Pelo primeiro ponto, nem todos têm acertado a mensalidade em dia. E a igreja não paga a minha passagem, sou eu que pago a minha passagem. E sentando para fazer um cálculo com a secretária do nosso curso, nós chegamos à conclusão e fizemos o cálculo ali que eu tenho gastado mais de passagem do que recebido a ajuda de custo da mensalidade dos alunos. Você paga a mensalidade,
você dificilmente vai achar um curso teológico viável por R$ 50. Então, quando colocamos esse valor, foi para ajudar todos os alunos, e pouco eu fui ajudado nessa questão. Por que eu fui pouco ajudado? Porque o livro é pago com essa mensalidade, e o livro está no valor mediante R$ 30 a R$ 35 e eu ainda pago o frete, ok? Então, no final da história, o que eu recebo é revertido tudo em passagem, e nem para isso eu estava conseguindo pagar toda a passagem, então eu estava tirando do meu sustento para pagar a minha passagem. Então, qual foi a melhor ideia? Para que eu não pare de dar o curso, porque o correto, o coerente seria eu parar de dar o curso. Por quê? Porque o curso tem que bancar a minha transição. Então, o certo seria eu parar de dar o curso. Mas eu não quero isso, eu quero que todos os alunos se formem, ok? Então, eu teria o direito, sim, de parar o curso, de pausar o curso até voltar à normalidade, todos pagarem de forma correta. Nós colocamos aí primeiro e quinto dia útil de cada mês para todo mundo pagar certinho, para facilitar, porque muita gente pediu isso. Infelizmente, nem todos têm acertado a mensalidade em dia, outros têm acertado 2 meses depois, 1 mês depois e por aí vai. E dado a isso, infelizmente, eu não posso dar todas as aulas presenciais. Por que eu não posso? Porque eu vou acabar gastando muito sem ter algo para repor, ok? Então, para mim não parar de dar o curso para vocês, eu preferi dar algumas aulas online e outras presenciais. E isso ajuda todos os alunos. Por que ajuda? Porque você vai adiantar o seu curso, você não vai precisar ficar 1 ano e 7 meses no curso. Eu vou adiantar muitas aulas, por exemplo, eu vou dar uma aula aqui, dei essa aula, vou dar uma presencial, mas durante a semana eu já vou agilizar uma outra aula. Por quê? Porque aí você já vai ficar adiantado, então os meses serão abreviados para você concluir antes do tempo previsto, ok? Então, por isso as nossas aulas terão que algumas ser online. E como combinado, 2 aulas online, 3 aulas presenciais, ok? Isso não significa que 3 aulas presenciais serão assim consecutivas 3 aulas presenciais, ok? Então eu peço a compreensão de todos, tá? Alguns alunos compreenderam, conversaram comigo, eu conversei com eles, compreenderam. Então se faz necessário isso, porque se eu for pegar para ir direto toda aula presencial, infelizmente a gente vai ter que dar cabo do curso, e eu vejo que os alunos não querem que o curso pare agora. Você caminhou até agora, nadou até agora, para o curso parar, não seria viável, ok? Então peço a compreensão de todos, que Cristo abençoe todos vocês de uma maneira muito poderosa. Então eu vou enviar o link aqui no nosso grupo. Quando você estiver assistindo a aula, você que possui Instagram, você nos marca, tá? Nos marca lá no Instagram, coloca o nosso arroba lá, Marcos Caldeira. Por que isso? Porque aí você consegue motivar outra pessoa a fazer o curso também. Então feche seus olhos, vamos orar. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no privado, tá? Qualquer dúvida acadêmica do curso, manda mensagem no privado. Sobre mensalidade, eu não tenho acesso a isso. Quem tem acesso é a secretária, a missionária Eduarda, ok? Feche os teus olhos, vamos louvar a Deus por essa aula poderosa. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te glorificar, te exaltar e te bendizer por esta oportunidade. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus magnífico e nos concedeu essa aula poderosa. Pai, hoje nós estudamos a introdução do Evangelho de Marcos, e próxima aula iremos entrar de forma profunda naquilo que o Evangelho de Marcos tem nos proposto. Nós te louvamos, te glorificamos e lhe bendizemos, e que o Senhor seja glorificado em nossa vida, que na próxima aula, que será presencial, assim o Senhor nos dando a oportunidade, que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério, e é isso aí, até a próxima aula. Deus abençoe.